Ângelos TV, uma janela de esperança com Fátima mais perto de si. Olá, muito bom dia. Cá estamos nós para mais um Matinais. E hoje já viram que estou aqui com a minha mesa recheada de livros. Se fui eu que os escrevi, não, nada disso, ainda não tenho essa apetência, sou mais de falar. Mas comigo eu vou ter uma convidada que tem muito jeito, não só para a escrita, como também para a música. E na música ela até consegue assim trabalhar alguns instrumentos que eu diria que não percebo muito o assunto, mas nem são dos mais fáceis, como por exemplo uma trompa de harmonia, cavaquinho, viola e bandolim. É ou não é verdade? Pois é, mas também é muito boa na escrita e gosta assim de livros infanto-juvenis e nós vamos conhecer alguns deles e vamos também conhecer este percurso. E agora já está aí a pensar em casa, mas de quem é que ela está a falar? Pronto, já vou revelar. Carmen Zita Ferreira é a nossa convidada de hoje. Muito obrigada por ter aceitado o nosso muito convite obrigada, eu. e estar aqui connosco. E Carmen, de facto, neste percurso de vida, a escrita, a música andam muito aqui par a par. Andam sim. Digamos que mesmo antes de eu saber ler, já sabia alguns poemas de cor, precisamente por cantar músicas e é o que, como eu costumo dizer, agarrados às músicas vêm os poemas. São realmente dois gostos, dois hobbies, podemos dizer assim, que estão quase par a par na minha vida. Sim. Quando é que sentiu assim? Eu tenho um gosto especial pela leitura e pela música. Pela música desde sempre, sim, desde que me lembro, desde muito pequenina mesmo. Tive o prazer de pertencer a vários grupos de música. Quando era mais pequenina, um coral infantil, depois aprendi realmente a tocar instrumentos, mas desde pequenina que aquilo que eu gostava mesmo muito era de música. A leitura também foi desde muito cedo, digamos que quando eu andava no primeiro ciclo, como agora se chama, na altura na escola primária, o gosto pelos números e pelo estudo social e pela língua portuguesa estavam mais ou menos ao mesmo nível. E depois, no ensino secundário, é que eu senti mesmo o apelo da literatura a sobrepor-se aos outros. Tanto que depois tem uma formação, estudou na Universidade Nova de Lisboa, Sim. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e concluiu a licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas, Estudos Portugueses. Isto é obra. Foi muito interessante e marcou muito o meu percurso. E foi realmente a partir do ensino secundário que eu decidi que essa era a minha área preferida. Depois, com a vida profissional, revelaram-se outros interesses, nomeadamente o interesse pelas bibliotecas e pelos arquivos, pelas ciências documentais, e foi por aí que eu segui os meus estudos depois da licenciatura. Exatamente, até porque é mestre nessa área. Sim, sim. O que é que, só lá para casa para perceberem também um bocadinho e nos situarmos aqui, o que é que faz uma mestre em ciências documentais? Olha, eu decidi tirar o mestrado porque sentia falta de formação nessa área. A minha profissão é bibliotecária e eu sentia mesmo que necessitava de continuar os meus estudos. Eu sempre gostei muito de estudar e vi naquela altura a oportunidade de continuar e de voltar à universidade. O que nós fazemos, nós somos mediadores do acesso à informação, quase até como uma jornalista, mas ali todos os dias e diretamente com os utilizadores. A nossa função é mesmo essa, é facilitar o acesso à informação, dependendo da pessoa que temos à frente, tentarmos ajudá-la a atingir os seus propósitos quando nos Portanto, abordam. Uma função que ainda deixa a Carmen mais próxima dos livros.
É verdade, sim, sim. Não como leitora, não é? Isso é mais no tempo livre, leitora no aspecto do lazer, não é? Mas próxima dos livros, sim, e de outros temas que não eram propriamente os primeiros, se eu tivesse que escolher temas dos quais gostava, mas que tenho de conhecer um bocadinho de cada área do conhecimento para poder ajudar os meus utilizadores. Fiquei curiosa. Trompa de harmonia, Sim. cavaquinho, viola e bandolim. Sim. Porquê? Porque são instrumentos que eu gosto muito. Há outros, na altura, se calhar não tive a oportunidade de os aprender, mas a trompa de harmonia, para mim, é um instrumento que tem um som lindíssimo, muito parecido com o da voz humana, se for bem tocado. E os outros são instrumentos de corda que eu gosto muito. E que me servem também nos grupos onde eu ainda participo. Muito bem, vamos passar então aqui à escrita, porque quando ela é fluida e acontece naturalmente, também é música aos nossos olhos, por assim dizer. A Carma ainda se lembra como é que foi a história do nascimento do seu primeiro livro? Sim, do primeiro sim. O primeiro foi um livro de poesia, foi um projeto meu e de uma amiga minha, Susana Júlio, e foi um projeto nosso quando terminámos a licenciatura. Foi assim um projeto quase como se fosse uma brincadeira, mas deu-nos mesmo muito, muito, muito prazer fazê-lo, e se esse livro não tivesse existido, os outros não teriam existido, porque eu acho que é preciso muita coragem para mostrar aquilo que se faz. Depois, esse livro, se não me engano, era Jogo de Espelhos. Precisamente, Jogo de Espelhos era o livro. Em poesia. Poesia, um livro de poesia para adultos. Fomos avançando e nasce um outro livro. Sim. Foto e legenda, não Sim, são livros que surgiram no contexto de uma livraria editora, o Som da Tinta, que já não existe, e que foi um projeto cultural muito interessante da cidade de Orem, e que juntou pessoas com interesses comuns. Foi um projeto muito, muito, muito interessante. E depois, em 2010, estreia-se na literatura infanto-juvenil. Sim, aí foi a viragem, realmente. Todos os outros tinham sido livros para adultos, e a viragem deu-se realmente em 2010 com um livro que depois, sem grande explicação que eu possa dar, teve algum sucesso e fez com que os outros todos viessem atrás dele. E então, esse livro merece aqui o nosso destaque também, que é O Bicho de Sete Cabeças. Sim. E teve tal sucesso que integrou até o Plano Nacional de Leitura, não foi? Sim, foi. Portanto, em 2011 entrou para o Plano Nacional de Leitura, está recomendado para os terceiros, quartos, quintos e sextos anos, e é uma história sobre cidadania. Digamos que o tema central é esse. É uma história sobre uma eleição, passa-se numa cidade muito especial onde todas as pessoas podem dar a sua opinião e onde todos podem votar. E nessa eleição o vencedor é o bicho de sete cabeças, que vai deixar a cidade com um bicho de sete cabeças para resolver, mas tudo se vai resolver dentro do espírito democrático que a cidade de Catavento tem. Muito bem, e até é curioso porque o livro, naquilo que é a contracapa, tem escrito o seguinte: esta história é uma dessas que nos encanta e que ainda nos ensina como é importante ser bom, justo, humilde, determinado, honrado, sabedor e imparcial. E está assinado por Eduardo Marçal Grilo, que, se não me falha a memória, nesta altura era Ministro da Educação neste país. Foi, correto? sim. Foi, portanto, importante este arranque assim tão positivo. Foi. Este livro foi um congregar de energias positivas e de acontecimentos positivos que fizeram com que eu não ficasse por ali. Que o meu objetivo era ficar por ali, era escrever um livro infantil e usufruir do livro. Não estava no meu horizonte continuar a escrever. Mas depois chegou-se ao ano 2013
e mais um livro. Foi. Mas esta feita é curioso, porque apostámos ali na poesia para a infância. Foi. Com este livro aqui, Precisamente, não foi? foi. Esse livro, que no caso era a primeira edição, esta segunda edição inclui a oferta de um CD com as músicas que, entretanto, foram escritas para os poemas que estavam na primeira edição. Ou seja, quando o livro saiu, as músicas não existiam, e depois o Paulo Honório Ferreira e o Jorge Gonçalves agarraram nos poemas e transformaram-nos em músicas. E foi uma aposta porque eu tinha um feedback dos professores e dos educadores de que as crianças e os jovens gostavam muito de poesia e não havia assim tanta oferta. E segui o conselho deles e o segundo livro foi de poesia. Foi de poesia. E teve aqui uma colaboração em termos das ilustrações, não foi? Sim, da Sara Cunha. Sara Cunha. Muito, muito interessantes. As ilustrações são completamente diferentes. As originais são feitas em tecido, que depois foram fotografadas para integrarem o livro. Mas porque a Sara, quando leu os poemas, achou que seriam poemas bons para aquele momento antes de dormir e quis ilustrar no fundo, são ilustrações mantinhas de tecido. E este livro que temos aqui na mão e que estávamos a mostrar é já uma segunda edição, portanto, prova o sucesso da primeira. E caminhando, ano de 2015 também marca um ponto interessante nesta carreira de escritora. Sim, 2015 foi um ano muito interessante. Recebi um convite da Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral de Leiria para lhes oferecer uma história de uma personagem que já existia, mas uma história com novas peripécias, para que a venda do livro revertesse a favor precisamente da associação, para eles construírem uma casa nova para os seus meninos. E estamos aqui a falar de O Pequeno Trevo vai à escola. O Pequeno Trevo vai à escola e vai lá fazer o quê, Carmen? O Pequeno Trevo, a história começa no outono, precisamente, começa num clima de muita ansiedade, de muito medo, porque será o primeiro dia de aulas do Pequeno Trevo. Ele está mesmo muito, muito ansioso, mais do que o resto dos meninos. Não consegue dormir na noite anterior, sonha com grandes dificuldades em entrar na escola. Sonha que a escola tem uma escadaria muito grande e que ele não consegue subir, sonha que não vai conseguir segurar a caneta, preocupações que se calhar uma criança comum não teria, mas o Pequeno Trevo, para além de toda a ansiedade de ir para a escola, tinha essas dúvidas se iria conseguir fazer como os outros meninos. Foi um desafio lançado pela APPC, dizia há pouco. E como é que foi aceitar este desafio? Como é que foi depois fazer surgir este Pequeno Trevo? Eu tenho uma tendência de dizer que sim a desafios que acho interessantes e a minha resposta foi logo sim. Não iria, havia prazos a cumprir e a história tinha que ser escrita num determinado prazo e aí tive um bocadinho de dificuldade, até porque a personagem já existia e eu tinha que pensar o que é que ia fazer com ela nesta altura da vida do Pequeno Trevo. Mas foi muito, muito interessante, muito gratificante. Foi. O facto de estarmos aqui a falar de crianças especiais ajudou? Sim, a aceitar claramente. Sim, a aceitar o convite muito claramente. A ter algum receio de não conseguir também influenciou, porque eu tinha muito medo de não estar à altura do desafio e eu queria mesmo que a história fosse especial e que as pessoas se identificassem com o momento da entrada na escola, mas também que se identificassem com as personagens e com o projeto. E tinha algum receio que não fosse possível. Mas acho que sim, acho que tem corrido bem. Quanto tempo é que demorou a escrever esta história? Esta história foi escrita assim em tempo recorde. Desde que comecei até que a entreguei, foi só um mês praticamente. E eu normalmente deixo as histórias
na gaveta durante uns anos e este foi mesmo uma experiência diferente. Foi em tempo recorde, Foi, então. foi. Foi começar a agarrar na caneta e ir sempre em frente, Sim, não é? sim. E não deixar descansar a história um tempo. Em termos do Pequeno Trevo, não é só letra, ele tem também ilustrações, como já conseguimos mostrar, mas teve aqui a colaboração de alguém. Sim, do Bruno Gaspar, que é um ilustrador da Batalha, que neste momento está num projeto muito interessante na China, que também ofereceu as ilustrações também foram oferecidas à PPC e na minha opinião, estão lindíssimas e vieram acrescentar muito à história. Quando normalmente temos um livro que também é ilustrado, ficamos ali com um sentimento de que será que eu escrevi de forma clara que agora o ilustrador vai conseguir passar para o desenho aquilo que eu quis transmitir na palavra. Ele conseguiu. Perfeitamente, sim. Há essa dúvida normalmente, mas em todos os meus livros eu tenho sido surpreendida muito pela positiva mesmo. E daí serem todos ilustradores diferentes, porque eu gosto muito de ver o resultado da leitura, logo assim em primeira mão, de um ilustrador. Acho que é mesmo muito interessante. Este livro reverte todas as receitas dele, não é? Revertem a favor Sim. da associação, porque eles têm um projeto que é construir uma casa, não é? Sim, sim. Portanto, o próximo projeto que eles têm agora em mãos é a futura Casa das Crianças Especiais, a Quinta dos Trevos e Amigos, que terá um centro de reabilitação, um lar, e uma quinta temática com um tema que será as borboletas. E já tem o terreno que a Câmara Municipal de Leiria cedeu em Marrazes e agora precisam de toda a ajuda que nós pudermos dar para conseguir construir e fazer obra. E fazer obra, sim. Em termos do Pequeno Trevo, vai à escola, onde é que podemos encontrar este livro? Então, os próximos eventos da APPC serão, já a partir do dia 1 de dezembro, eles vão estar na Aldeia de Natal, em Leiria, e lá poderão encontrar este livro, os outros dois, os anteriores, e outros materiais que poderão adquirir para ajudar a associação. E depois, no dia 23 de dezembro, terão um concerto solidário de Natal com o Ricardo Tininha no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria, e os livros também estarão lá à venda. Muito bem, não vamos desvendar a história do Pequeno Trevo vai à escola. Vou abrir assim aqui ao acaso e percebermos onde é que vai calhar e apenas citar um bocadinho daquilo que possa estar aqui. Que cara é essa? Perguntou o Tomé. É que amanhã será o primeiro dia na escola. E eu tenho muito medo, por não saber o que me vai acontecer por lá sozinho. Sozinho? Estás enganado, Pequeno Trevo. Na escola vais-te sentir mais acompanhado. Sim, concordaram os outros amigos. Não me parece, disse o Pequeno Trevo assim desanimado. De qualquer forma, é natural que sintas medo. Eu, no primeiro dia de aulas, também senti, confessou o Tomé. E pronto, e mais do que isto, não vamos dizer. Sim. Vai correr bem. Ora, não vai correr bem. No meio de tudo isto, falta-nos falar aqui de um livro, não é? Sim. Que ficou Sim. aqui São dois, na nossa mesa. No fundo, Dois, exatamente. Falta-nos falar dois. E um pertence ao plano de leitura. Também. Ora, vamos lá contar a história deste, O Carmen. morcego bibliotecário é um morcego que nasceu numa gruta aqui nas Serras de Aricandeeiros. Vai conhecer outro morcego, que é o Ferradura, e com um segredo que o Ferradura lhe vai contar, ele vai ter um sonho assim de querer trabalhar noutro sítio muito especial, numa biblioteca de um palácio, e a história, no fundo, é a viagem que ele faz até alcançar o seu sonho. E, portanto, ficamos a conhecer aqui melhor os morcegos. Sim, sim. O primeiro objetivo do livro foi mesmo desmistificar algumas opiniões que as pessoas têm sobre os morcegos, que são importantíssimos para nós.
Muito bem, até porque também na contracapa deste livro surge um comentário de Walter Ugumem e dispensa apresentações, e ele diz que tem nas mãos uma obra de arte, a desmistificação dos morcegos, enunciada belissimamente por Carmenzita Ferreira e vista com esplendor por Paulo Galindro. Este livro é um luxo. E ainda tem mais umas coisas a acrescentar, mas ficamos por aqui neste comentário que de facto é fabuloso. E depois temos aqui um outro. Sim, esse é o mais recente, não tem... 2017. Sim, 2017, foi lançado em outubro, e é a história de uma bolota que nasce numa cidade e que gostava muito de ser uma árvore grande, imensa, bonita e forte como a mãe, mas no sítio onde nasceu isso não vai ser possível. Entretanto, vão acontecer algumas peripécias que nós sabemos que vão terminar bem, porque o livro se chama Beatriz a Árvore Feliz, portanto ela vai conseguir ser feliz. Encontrar um terreno fértil, sim, e ser feliz. Muito bem. E são de facto estes livros que vão fazendo também as delícias das nossas crianças, sim, dos nossos jovens. Sim, espero que sim. Tenho tido um feedback muito positivo e isso é que faz com que eu continue a escrever e a mostrar aquilo que escrevo. E sempre atrás dos livros. Sempre atrás dos livros, sim. Muito bem, então vamos ficar assim na nossa conversa. Ficámos a conhecer uma série de livros da Carmenzita Ferreira. Temos também este Pequeno Trevo que vai à escola. Adquirindo o Pequeno Trevo vai estar então a ajudar, e a Carmen quis ser solidária também com a APPC. Bom, a nossa conversa fica por aqui. Até amanhã. Ângelos TV, uma janela de esperança com Fátima mais perto de si.